Nesse vídeo eu quero falar com você sobre todas as espécies de prisões em flagrante. Flagrante próprio, impróprio, provocado, esperado. Fica aqui comigo até o final, logo depois da vinheta a gente começa. Fala criminalista, tudo certo com você? Para quem não me conhece, eu me chamo Rafael Lisboa e eu sou o fundador do Instagram Simplificando Direito Penal. Pessoal, a aula de hoje é sobre processo penal. Eu não trago tantos vídeos assim sobre processo penal, é mais de direito penal, eu confesso. Mas processo penal também é importante, essa matéria despenca em prova, principalmente porque tá saindo muito concurso de polícia aí. Então eu resolvi trazer para vocês uma aula sobre prisão em flagrante, na verdade, né? Mais precisamente sobre as espécies de prisão em flagrante. Então a gente vai começar aqui agora falando sobre todas elas com exemplos, previsão legal. Mas antes de tudo, por favor, deixa o like. Vamos bater 150 likes nesse vídeo para eu trazer o próximo para vocês. Meta de 150 e se inscreva no canal que a gente vai começar agora. Inscreva-se no canal. Espécies de prisões em flagrante, gente. O primeiro é o flagrante obrigatório ou coercitivo. Flagrante obrigatório ou coercitivo. O que é isso? É o flagrante da autoridade policial e de seus agentes. Simples assim. Então vamos supor que está um delegado de polícia indo trabalhar e na frente dele ocorre um furto. Na frente dele ocorre um homicídio, por exemplo. Uma tentativa de homicídio. O delegado dá voz de prisão imediatamente. Isso é um flagrante obrigatório ou coercitivo. É aquele em que a autoridade policial ou seus agentes efetuam. Muito importante. Não é só obrigatório, também chamado de coercitivo. Flagrante coercitivo, criminalista. E quando ocorre esse flagrante obrigatório coercitivo, aqui há um estrito cumprimento do dever legal. Tanto a autoridade policial, que é o delegado de polícia, quanto seus agentes, possuem o estrito dever legal de cumprir um flagrante obrigatório. É o dever legal de produzir. Isso é muito importante você saber. Agora, em contraponto ao flagrante obrigatório, existe esse aqui, que é o flagrante facultativo. E aqui trata-se do flagrante válido para qualquer pessoa do povo. Você sabia que qualquer pessoa do povo pode prender alguém em flagrante? Se determinado agente está em situação de flagrância, ou seja, está cometendo um crime, acabou de praticar um crime, qualquer pessoa do povo, eu, você, qualquer um que está assistindo aqui, pode prender alguém em flagrante. E esse flagrante é chamado flagrante facultativo. Mas tem uma diferença do flagrante facultativo para o flagrante obrigatório. É que no flagrante obrigatório, quando a autoridade policial e seus agentes eles têm um dever de agir e efetuar uma prisão, eles agem acobertado por uma excludente de licitude que eu falei para vocês qual é. O estrito cumprimento do dever legal. Agora, no flagrante facultativo, em que qualquer pessoa do povo pode prender alguém em flagrante, aqui a excludente de licitude não é o estrito cumprimento do dever legal, e sim o exercício regular do direito. Muito importante. Exercício regular do direito. Então vamos ler aqui o artigo 301 do Código de Processo Penal. Qualquer do povo poderá, flagrante facultativo, e as autoridades policiais e seus agentes deverão, flagrante obrigatório ou coercitivo, prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Essa, do artigo 301, são as duas possibilidades flagrantes que estão previstas nesse artigo do Código de Processo Penal. E o que é o chamado flagrante próprio? Flagrante próprio, também chamado de flagrante perfeito, real, verdadeiro. Gente, eu trago aqui esses sinônimos, porque esses sinônimos caem em prova, você já sabe disso, eu já cansei de falar isso, criminalista. Então você precisa saber. Já pensou se cai, o que é um flagrante verdadeiro? Aí você sabe o que é o flagrante próprio, mas esqueceu que tem sinônimo, que é perfeito, real, verdadeiro. Tá? Então o flagrante próprio é o flagrante verdadeiro, mesma coisa. E está aqui no artigo 302 do Código de Processo Penal. Considera-se em flagrante delito quem?
Inciso primeiro, está cometendo a infração penal ou quem acaba de cometê-la. Então, se alguém está cometendo a infração penal ou acabou de cometer uma infração penal, isso é uma situação de flagrante chamado flagrante próprio. Flagrante próprio. Gente, isso é muito importante. Flagrante próprio, perfeito, real ou verdadeiro. É o flagrante que está previsto nesses dois primeiros incisos do artigo 302 do Código de Processo Penal, que eu acabei de falar para vocês. Quem acaba de cometer uma infração ou quem está cometendo a infração penal. Isso aqui é importante porque existe no direito penal o iter criminis, que é o caminho do crime, as etapas que o agente percorre para a consumação de um crime. E o iter criminis é formado pela cogitação, pela preparação, pela execução e pela consumação. Eu fiz um vídeo completo sobre iter criminis, está no meu canal, link na descrição. E aí é interessante porque, por exemplo, aqui é muito subjetivo, na verdade. Está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la. Isso nos alude ao iter criminis. A gente tem que saber que a cogitação, ela sempre é impunível no direito penal. Não se pune a cogitação no direito penal. Então, eu entro numa loja e penso em furtar determinado produto. Eu só pensei. Eu vou ser punido? Eu posso ser preso em flagrante? Não, porque a cogitação não se pune no direito penal. Agora, a preparação, ela via de regra também não é punida, mas excepcionalmente admite-se a punição, como por exemplo o crime de P3 para falsificação de moeda, o crime de associação criminosa, né? Então o direito penal nesses raros casos pune os momentos dos atos preparatórios. Agora, quando já adentra na execução, aí é punível via de regra pelo direito penal. A execução, ela já é punível. Quando inicia essa execução, já é punível no direito penal. Então, existe até uma questão que caiu numa prova, defensoria pública, eu acho, em que o cara pega um produto de uma loja e ele, antes de passar pelo caixa, ele tá com o produto na mão, ele é preso em flagrante. E aquela prisão era ilegal porque ele não tinha passado pelo caixa. Poderia ser que ele pagasse o produto. Então, como ele não saiu do estabelecimento com o produto, a prisão foi ilegal e, nesse caso, teve que ter havido o relaxamento da prisão. Tá? Então, é muito importante a gente saber que o flagrante próprio está cometendo infração penal ou acaba de cometê-la. Em contraponto ao flagrante próprio, existe o flagrante impróprio ou irreal, imperfeito ou quase flagrante. As bancas adoram esse quase flagrante aqui. Quase flagrante é o flagrante impróprio, que está aqui, ó. Considera-se em flagrante delito quem, olha o impróprio, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Esse é o famoso flagrante impróprio. Inciso 3º do artigo 302. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Agora, é uma questão interessante aqui. Esse flagrante aqui, ele só pode ocorrer em até 24 horas. A doutrina tem uma polêmica muito grande aqui, a gente vê geralmente, passou de 24 horas, não pode mais ser preso em flagrante. Isso aqui, na verdade, não existe. Não há um prazo objetivo, determinado, específico de 24 horas para a prisão em flagrante do flagrante impróprio. Porque o que deve ser levado em consideração é que pode sim ser ultrapassada o prazo de 24 horas. É porque a perseguição não pode ter sido interrompida. Deve haver uma continuidade na perseguição. Então vamos supor que eu cometo um crime hoje. A autoridade policial toma conhecimento 1 hora depois e começa a perseguição, a investigação. E a perseguição vai até 3 dias. Passou das 24 horas. Se me prenderem, desde que a perseguição não tenha parado, tenha sempre continuado, eu ainda estarei em situação de flagrância. E vai autorizar a minha prisão em flagrante nesse caso. Isso aqui é importantíssimo, gente. Importantíssimo. Tá? Então, não é um prazo objetivo de 24 horas. Leve isso para sua prova. Tá? E outra coisa também é que esse logo após aqui, ó, para vítimas vulneráveis, vou até botar aqui na tela inteira. Tem uma situação que foi o seguinte. Existem
vítimas vulneráveis, por exemplo, menores de, sei lá, uma criança com 12 anos que foi vítima de estupro, por exemplo, do irmão. O irmão, lamentavelmente, estupra. O irmão mais velho estupra o irmão mais novo. E a mãe chega e pergunta: o que aconteceu, filho, papai? E o filho não fala. O filho fala depois de algumas horas. Perceba que quando o filho mais novo fala para a mãe que foi estuprado pelo irmão mais velho, situação que já aconteceu na prática, né, infelizmente, o prazo, esse logo após, vai ocorrer quando a mãe tomar conhecimento da infração penal. Então, assim que ela tomou conhecimento e fala para as autoridades policiais, aí esse prazo começa a ser corrido. Então, é importante que esse logo após, no caso concreto, seja valorado pelo magistrado, tá? Não é nada objetivo aqui. Muito importante você saber isso. Vítimas vulneráveis, a depender do caso concreto, o representante legal tem que tomar conhecimento do fato e acionar a polícia, tá? Então esse logo após ele pode demorar, desde que o representante legal tome conhecimento do fato e depois já acione a polícia. O que não pode acontecer é ele tomar o conhecimento do fato e depois de 2 semanas acionar a polícia. Aí não é logo após, né? Aí realmente não pode. Então vamos continuar aqui, gente. Flagrante ficto ou assimilado. Muito importante. O que é o flagrante ficto ou assimilado? Inciso 4, ó. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Esse é o chamado flagrante ficto ou assimilado. Entenda uma coisa aqui. Aqui não há perseguição. Aqui não houve uma perseguição. Na verdade, aqui houve um encontro. O agente é encontrado com armas, objetos, papéis que façam presumir que ele foi autor do crime. Esse encontro, inclusive, pode ser até casual. Numa blitz de trânsito, por exemplo. O cara comete um homicídio e aí entra no carro, vai embora, tá com a faca cheia de sangue no carro e existe uma blitz logo depois e faz: deixa eu ver aqui o seu carro e tal, e encontra uma faca que é objeto do crime. Isso é o flagrante ficto, é o flagrante assimilado. Não há uma perseguição, houve um encontro do agente que cometeu o crime, né? E com armas, objetos ou papéis que façam com que ele presuma que ele foi autor da infração, né? Uma arma, uma faca ensanguentada, presume-se que ele cometeu tentativa de homicídio, homicídio consumado, lesão corporal grave, gravíssima, né? Então, esse é o chamado flagrante ficto ou assimilado. Fechou? Agora, o que é? Começa a ficar muito interessante o chamado flagrante preparado ou flagrante provocado. Esse flagrante provocado, preparado, também é chamado pela doutrina de crime de ensaio ou delito putativo por obra do agente provocador. Isso aqui é quase um palavrão, mas você tem que saber que delito putativo por obra do agente provocador ou crime de ensaio são sinônimos para o flagrante preparado ou provocado. Existem 2 requisitos para o flagrante preparado. O flagrante preparado é aquele em que a autoridade policial, por exemplo, prepara uma situação de flagrância para que a pessoa entre como se fosse um rato na ratoeira. Os requisitos são indução à prática do delito e adoção de precauções para que o delito não se consume. São 2 requisitos para o flagrante preparado. Um grande exemplo sabe qual? É o seguinte: vamos supor que eu seja um delegado de polícia e aí eu tô na praia e eu quero colocar um desafeto meu em situação de flagrância. O que eu faço? Eu pego o meu celular, coloco na areia e coloco um fio de nylon. E aí eu deixo o meu celular lá na areia. E tá passando o meu desafeto e vê aquele celular ali. Faz: esse celular aqui tá abandonado, tá perdido, vou pegar pra mim. E quando ele vai pegar, eu puxo o fio, né? Ou seja, ele percebe depois que tem alguém puxando o fio. Isso é um flagrante preparado, é um flagrante provocado. Houve uma situação ali para que houvesse um furto consumado. Só que na verdade eu puxo o fio de nylon, né? E o cara não tem como praticar aquele crime, né? A consumação do crime é impossível, na verdade. Né? Isso é o flagrante preparado ou provocado. Não é só a indução da prática do delito. O que é a indução da prática do delito? Eu deixei uma cena perfeita, não tinha quase ninguém, só tinha ele e o celular ali. Ou seja, eu induzi a prática do delito. Né? Como, por exemplo, uma empregada que uma dona de casa que está desconfiando da sua empregada, que ela furta objetos, e deixa um relógio lá especialmente para ela furtar. Né? Então isso é uma indução à prática do delito.
Agora, a adoção de precauções para que o delito não se consuma. Então, por exemplo, eu deixei o meu celular lá na praia, e aí quando ele vai pegar, quando ele vai furtar aquele relógio, eu puxo ele. Ou seja, eu adotei medidas para que o crime não esteja consumado. Isso é o flagrante preparado ou provocado. Isso aqui é crime impossível, gente. Crime impossível. Mas não é crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. O objeto está lá. É de fato o meu celular ou o meu relógio, tanto faz. Mas o meio é absolutamente ineficaz. O meio para a consumação do crime é absolutamente ineficaz. Por isso que é caso de crime impossível. E aí, o flagrante preparado é legal ou ilegal? Pergunta interessante. O flagrante preparado ou provocado, ou crime de ensaio, é legal ou ilegal? O que você me diz? Depois de tudo isso que eu falei. O flagrante preparado criminalista, anota aí agora, é uma espécie de prisão ilegal. Ilegal. Porque é crime impossível. Por ineficácia absoluta do meio. Foi algo provocado, foi algo preparado. Então, se ocorrer uma prisão ilegal e um flagrante preparado, deve haver o relaxamento de prisão. O advogado deve pedir o relaxamento da prisão por flagrante prisão ilegal. Isso você precisa saber, tá bom? É uma prisão ilegal. O flagrante preparado não pode acontecer. Agora, tem até uma súmula, súmula 141 do STF. O que essa súmula está falando? Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Essa súmula aqui é a cara disso aqui, é o flagrante preparado ou provocado. Não há crime. Agora, o que é o flagrante esperado? As palavras são muito parecidas, mas não se confundem. Flagrante esperado não é a mesma coisa do flagrante preparado. Aqui tem uma diferença, porque no flagrante esperado não há a figura do agente provocador, ou seja, não há um induzimento à prática do delito. Não tem isso. No flagrante provocado ou preparado, o agente policial ou qualquer um induz a prática de um crime, deixa um celular sozinho na areia para que alguém pegue. Isso é a indução à prática do crime. No flagrante esperado, não. No flagrante esperado existe uma prévia investigação. Então, por exemplo, os policiais, o delegado de polícia, com um grampo, descobrem que vai haver determinado crime, para a ocorrência de um determinado crime. E aí o que eles fazem? Fazem uma blitz. Ou ficam aguardando a chegada dos criminosos. Isso é o flagrante esperado. O crime ia acontecer, mas houve uma prévia investigação. Os policiais fizeram diligências, descobriram que haveria a prática de um crime. E eles chegam lá só para esperar o crime acontecer. Esse é o chamado flagrante esperado. Não se confunda com flagrante provocado. Não é a mesma coisa. Porque não há um induzimento, no flagrante esperado, eu vou repetir, não há um induzimento à prática do delito. Então aqui no esperado, a autoridade ela toma conhecimento do delito através de prévias investigações. Aí depois efetuando a prisão em flagrante. Então esse flagrante é legal. Enquanto o flagrante provocado é ilegal, não pode acontecer, o flagrante esperado é legal. Ele pode acontecer. Então, por consequência, a prisão também vai ser considerada legal. Fechou? E tem também esse flagrante aqui que pode cair na sua prova, que é o chamado flagrante retardado, diferido ou ação controlada. Eu trouxe para vocês o conceito do professor Renato Brasileiro. O que é o flagrante retardado ou diferido? Consiste no retardamento da intervenção policial ou administrativa para que ocorra no momento mais oportuno sob o ponto de vista da colheita de provas. Como assim? O flagrante retardado, chamado de ação controlada, né, o flagrante diferido, ele ocorre muito em aeroportos. Então, por exemplo, está chegando uma mula, né, que está com drogas na mala, e aí a Polícia Federal sabe daquela mula, sabe que tem droga ali, e pode efetuar a prisão em flagrante se quiser. Só que o que eles fazem? Eles esperam. Eles retardam o flagrante.
eles fazem uma ação controlada, o flagrante diferido, eles esperam a mula sair para se encontrar com o traficante, por exemplo, para que haja uma colheita de provas mais oportuna, para que haja a descoberta de mais crimes, mais graves, porque geralmente a mula é o ponto final do tráfico de drogas. Existe algo muito maior por trás, que são grandes traficantes que não vão lá no aeroporto fazer a transportação de droga, o tráfico internacional de drogas, por exemplo. Então, os policiais muitas vezes esperam o ponto certo para a prisão em flagrante, que aí eles podem, no caso, efetuar, em vez de só efetuar a prisão em flagrante da mula, que é o destinatário final, eles esperam um pouco mais para poder efetuar prisões de grandes criminosos, que são os traficantes também. Esse é o chamado flagrante retardado diferido ou ação controlada, que pode cair na sua prova também. Gente, essas são as espécies de prisões em flagrante. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, deixa o like e seja membro do canal aqui no Simplificando. Quem é membro na modalidade Clube dos Criminalistas ganha muita vantagem. Close Friends exclusivaço no meu Instagram, com vários conteúdos exclusivos no Close Friends. Um grupo exclusivo no Telegram também, um grupo VIP no Telegram, em que eu tô mandando questões comentadas, eu vou mandar apostilas em PDF. Essas apostilas aqui que eu tô dando pra vocês, eu vou dar lá, vou disponibilizar pro grupo de Telegram. Quem tá lá no grupo Telegram vai receber tudo isso e muito mais. Então seja membro do canal. Quem não puder ser do clube, pode ser um apoiador criminalista, vai me ajudar demais. E se você não puder ser nem do apoiador e nem do clube, se inscreva no canal, deixa o like, comenta, que já tá também de ótimo tamanho. Eu agradeço todos vocês, espero que vocês tenham entendido as prisões flagrantes. E deixe nos comentários mais sugestões de vídeo de processo penal, para que eu traga para vocês. Um abraço.